Olá, galera! Aqui quem tá falando é a Luana. Eu odeio quando o Ivan Mizanzuki começa o Anticast justificando problemas de áudio, mas dessa vez eu vou ter que fazer a minha culpa aqui. Tivemos problemas graves com o áudio desse episódio e deu para recuperar através de um outro áudio. Fizemos um cambalacho louco, a edição fez milagres, então peço compreensão de vocês e coração aberto. Aproveito também para falar para vocês seguirem a gente no Twitter e no Instagram, @atriquetra. Beleza? Bora lá! Gente, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo verdadeiro Tricast, o podcast da Triqueta. Hoje temos participante especial, Júlia Drummond. Júlia, quer se apresentar pra gente? Bom, meu nome é Júlia Drummond, eu sou advogada formada pela USP, faço mestrado em Direitos Humanos pela USP. A minha pesquisa é sobre casamento e mulheres negras. Fala seu signo é importante. Tá bom, vou falar. O meu signo é Câncer, com ascendente em Capricórnio, lua em Aquário. Tem outras coisas também, mas acho que é basicamente isso. Da hora. Eu acho que é isso. Não, eu tava falando que sua tese em feminismo com feminismo negro, né? Do artigo? Não, da pesquisa. Da pesquisa. Então, a minha pesquisa, o título dela é Casamento e Mulheres Negras, Leis versus Demandas. E aí, nessa pesquisa, que é basicamente uma pesquisa em Direito e em Sociologia, eu traço uma evolução legislativa do casamento e de outras questões de família decorrentes, como guarda, visita, pensão, divórcio, etc. E eu também estou fazendo, que ainda não terminei, né? Mas eu estou fazendo um apanhado de textos e dados sobre mulheres negras ao longo da história, principalmente a partir do pós-abolição, que é mais ou menos a época em que começa a incidir o Código Civil de 1916, que regia as famílias até 2002. E aí, por fim, vou fazer uma pesquisa empírica, conversando com mulheres e tal, para puxar um pouco como é que é essa demanda afetiva hoje em dia. Então, essa é a minha pesquisa, basicamente. Legal. Esse negócio de solidão da mulher negra. Isso. Entra muito, né? Ela entra na questão da afetividade, porque já existem textos, não são poucos, que falam de uma tendência afetiva de casamento, especificamente no Brasil, de interracial não, ao contrário, endorracial. Então, os grupos étnico-raciais tendem a casar dentro do próprio grupo, tirando os negros, entendeu? No grupo dos negros, os homens tendem a se casar mais com mulheres brancas ou também com mulheres brancas, e as mulheres negras, principalmente as pretas, elas são mais preteridas, tipo, estatisticamente falando, né? Nossa, isso é muito louco. Isso é uma coisa que explodiu na minha cabeça depois que eu ouvi. Mas a gente acho que pode falar disso, mas antes, Lu, você quer fazer aquelas 3 perguntas? Você vai fazer? Sim. Juliana, no primeiro podcast, a proposta foi falar um pouco do feminismo a partir da nossa experiência, principalmente, né? Porque nós 3 nos consideramos feministas, mas nenhuma de nós faz uma pesquisa acadêmica sobre o assunto. Então, a forma da gente começar seria falando um pouquinho do como que é pra gente, né, em termos práticos na nossa vida. E aí eu perguntei para as meninas como que foi o primeiro contato de cada uma com o feminismo. E ia perguntar isso para você também. Se você lembra como que foi a primeira vez e tudo mais. Eu acho que eu comecei a tomar contato com o feminismo pela internet, né? Foi mais ou menos em 2012, 2013. Eu tava na faculdade, eu tava aqui no Direito, na USP, e começaram a surgir vários textos na internet, pessoas falando sobre isso, e blog, isso, aquilo, outro. E aquilo foi começando a fazer sentido pra mim. E, assim, não que feminismo... 2012. Não que Isso. Não que o feminismo não se manifeste de outras formas, né? Eu acho que as nossas mães e avós, elas são grandes exemplos em vários sentidos. Porque
apesar de eu acreditar que as mulheres reproduzem o patriarcado o tempo todo, porque é isso, o patriarcado é um sistema de opressão, então todo mundo tá dentro dele, elas são extremamente importantes para quebrar padrões de repetição de opressão. Então, a partir do momento em que a sua avó fala para sua mãe, vai estudar e ser independente, e a sua mãe vira para você e fala, vai estudar e ser independente e outras coisas, porque elas sabem o que elas passaram por depender economicamente de um homem, isso também é feminismo, é só que a gente não deu esse nome, né? Mas é isso. Então foi na faculdade e através da internet, assim, né? E você teve algum momento, assim, na sua vida que você falou, assim, que não era feminista, ou que, assim, antes de ter um contato mais claro, de você, não sei, assim, de você não se identificar com esses pontos, alguma coisa assim, ou não? Logo de cara que já... Super. Ah, desculpa te interromper. Não, imagina. Mas Como que foi? Super. Assim, quando eu entrei em contato com o feminismo, que foi mais ou menos em 2012, eu não me lembro de o Facebook ser uma rede social tão difundida. E eu nem lembro direito como é que funcionava o Orkut, mas o Orkut não era nesse nível de vício do Facebook, né? Então a gente não tinha tanto essa discussão online. O que tinha era no dia a dia, e eu ouvia falar muito mal do feminismo. Para mim, eu lembro que eu tava na escola, devia ter uns 17 anos, o que eu tinha ouvido falar de feminismo era umas meninas que tinham queimado sutiã na década de 70 e que, sei lá, queriam... Nem lembro o que eu achava do feminismo direito, mas eu lembro que eu associava uma coisa muito ruim por causa principalmente da reação dos homens. Então, nessa época eu já namorava e não tinha esse debate feminista em lugar nenhum na minha vida. E justamente o que eu tinha na minha cabeça era senso comum, então eu realmente não achava muito legal. E o senso comum é muito eficaz em fazer uma contrapropaganda, né? Muito, porque assim, eu me lembro de querer muito a atenção positiva dos homens. Aliás, eu queria a atenção dos homens e ponto. Mas eu queria ser essa garota legal, essa garota que conseguia entrar no mundo dos meninos de um jeito muito tranquilo. Então, se eu me afirmasse feminista, onde que eu ia entrar? E eu não sabia nem porquê, sabe? Eu sabia... Eu consigo me lembrar de vários momentos da minha vida antes em que eu senti que as coisas estavam erradas, mas eu não sabia explicar porquê. E o feminismo deu nome pra isso. Eu acho que é isso. Nossa, Júlia, isso que você falou é muito louco, né? Essa afirmação que a gente busca pros homens, e pela amizade, não é necessariamente você quer, tipo, que os homens te aceitem porque você quer pegar. Sim, né? Justamente. Você aceita no grupo do Bolinha, olha como eu sou legal, até tenho amigos homens, né? Sim. Isso é muito, muito louco. E é um negócio do tipo, olha como eu sou legal, os homens gostam de mim, eles me chamam, eles me tratam como um deles. Exato. E a gente vai reproduzindo isso sem pensar, Sim. né? Não é consciente. Você simplesmente vai lá e faz. E a gente aprende isso muito cedo, né? Assim, eu lembro de com uns 11, 12 anos, eu querer muito participar, eu querer muito ser notada por eles e ficava numa noia de como que eu ia fazer isso, como que eu ia ser bonita, Porque é isso, né? Ideal de beleza começa cedo e ele é aquela coisa, se você engorda, você não vai ter namorado, se você não se depila, você não vai ter namorado. E tudo que você faz com o seu corpo gira em torno do que os homens vão achar, sabe? Exatamente. Nossa, muito louco isso. E é engraçado porque nós quatro tivemos mais ou menos uma trajetória parecida, assim, de ter um primeiro contato com o feminismo que você fala, não quero, não faz sentido pra mim, e depois mais velha, falar, não, é interessante, faz sentido, tem algumas justificativas que o feminismo traz, que aponta, né, e é muito bem interessante isso. Não, eu só queria falar porque eu nunca tinha pensado isso que a Júlia falou. Porque eu lembro que na escola, eu nunca tinha amigos meninos. E as
todas tinham muitos amigos, assim, tipo, elas viviam num rodinho de meninos. E eu ficava assim, nossa, tipo, qual é o meu problema, né? Assim, por que que ninguém quer ser... Por que que nenhum menino quer ser meu amigo? E eu não conseguia me aproximar, assim, isso... Assim, eu fui ter amigo homem, na vida adulta já, assim, né? Eu não sei, assim, que se faz... se é exatamente essa ligação, mas eu lembro que eu nunca tive amigos homens, sabe? Porque eu também era. Mas assim, né? Isso que a Júlia falou, né? O ideal de beleza, né? Eu não era menina bonitinha, né? Da escola. Pelo contrário, menina bem zoada, né? O negócio do cabelo crespo, né? Pois é. A minha história de escola era esse. E assim, na verdade, eu tinha muita raiva, ódio dos meninos, porque eles eu era muito zoada, né? Por isso. Então nenhum menino era meu amigo, assim, eu cresci com um pouco de raiva, assim, deles e você acha que me fez sentido agora isso que ela falou. De buscar essa aprovação, essa aceitação, né? Não, e eu sinto que essa busca pela aprovação masculina, sinto não, eu tenho certeza que ela é um dos geradores da competição feminina. Porque não é só que você quer atenção. Ter a atenção dos meninos é um status no patriarcado, sabe? Então, as meninas disputam pra ver quem é que ganha mais atenção. E não só porque é bonita. Se você não segue um padrão de beleza, e no caso, eu definitivamente não seguia o padrão de beleza, você vai buscar outras formas de se integrar. Você vai ser legal, você vai ser diferentinha, você vai ser, sei lá, de alguma forma... Engraçada. Justamente, de alguma forma você vai tentar se enquadrar em um jeito de chamar a atenção dos meninos. A atenção deles, independente se é pra beijar ou se é só pra ser amigo, ela é muito importante por algum motivo quando você é adolescente, sabe? E isso que a gente tá falando de aceitação também tem um pouco a ver com os relacionamentos interraciais, né? Porque alguma literatura que eu li que fala sobre isso fala assim que o homem negro, a partir do momento que ele é aceito pela mulher branca, é como se a branquitude aceitasse ele, né? Então talvez tenha esse significado também nesses relacionamentos, não sei. Sim, é porque o ideal de beleza, ele é branco, em todos os sentidos. E... nossa, gente, tudo é muito louco. Sim. Então, assim, os meninos negros, eles também sofrem essa propaganda em massa de valorização da beleza branca, sabe? Todo mundo recebe. Então, não só... Todo mundo acha que o branco é mais bonito até você desconstruir. E isso inclui os meninos. Só que em relacionamentos heteroafetivos, heterossexuais, os homens levam vantagem sobre as mulheres no jogo de sedução, porque a iniciativa, a gente espera que a iniciativa seja do homem. Então, assim, se o homem acaba sendo essa pessoa que escolhe, né? Escolhe a parceira. A gente foi feita para ser escolhida. E aí, numa relação, quando a gente fala de homens e mulheres negros, os homens têm essa, entre aspas, vantagem, sabe? Então, se eles estão numa condição de ficar com uma menina branca, eles vão ficar. E assim, o que é interessante notar em algumas das pesquisas é que alguns desses homens ficam com mulheres brancas fora do padrão. Por exemplo, mulheres mais gordas ou, enfim, mulheres brancas que fogem do padrão magro, cabelo liso, etc., em detrimento de mulheres negras, entre aspas, padrão. Porque ser negra não é ser padrão. Mas se você é uma mulher negra magra, esse tipo de mulher também é preterida em relação às mulheres brancas. Porque esse homem, ele quer ser aceito na branquitude. E para você ser aceito em diversos espaços de ascensão social, etc., ter uma companheira branca faz diferença, sabe? Então isso influencia bastante nessa escolha afetiva. Mas isso não acontece só na classe média ou com homens negros em ascensão social. O que eu tenho percebido na pesquisa, eu não vou afirmar, dizer com certeza, mas o que eu tenho percebido é que isso acontece em todas as classes sociais, assim. Porque o racismo no Brasil, ele funciona num contínuo de cor, numa escala de cor. Então, quanto mais afastado do negro, mais, entre aspas, vantagens essa pessoa tem.
Então, eu não vou nem dizer privilégio, porque o privilégio, eu não acho que uma pessoa negra de pele clara é privilegiada, mas ela tem um melhor tratamento que uma pessoa negra de pele retinta. Então, isso se aplica em todas as esferas. Então, por exemplo, se você está num lugar em que a maioria das pessoas é negra, mas existem pessoas brancas ou pessoas negras de pele mais clara, no Brasil, essas pessoas tendem a se beneficiar em todos os sentidos, seja no mercado de trabalho, seja nas relações afetivas. Sim, sim. E só pra não fugir do roteiro, eu vou fazer a próxima pergunta, mas eu não tenho umas coisinhas pra gente falar depois também. Qual foi a coisa mais feminista que você já fez? Se teve algum momento que você falou assim, eu só fiz isso porque o feminismo me emancipou, me empoderou, não sei. Nossa! Caramba! Essa é difícil, né? É muito difícil essa pergunta. Porque... eu não sei. Deixar de usar sutiã, parei de me depilar. Pode ser alguma coisa até meio, sei lá, menor. Entendi. Menor, sim. No cotidiano. Ai, nossa, gente, que difícil. Assim, eu acho que uma das coisas que o feminismo me ajudou individualmente foi a me aceitar, em vários sentidos, assim. O feminismo me faz... Porque o feminismo, quando você estuda ele, você começa a entender o funcionamento de várias coisas ao seu redor e em você mesma, sabe? Então, por exemplo, há um tempo atrás, muito pela questão do racismo também, há alguns anos eu era extremamente neurótica com a minha aparência. Então, eu alisava o cabelo, eu usava maquiagem pra ir pra qualquer lugar, eu era muito preocupada com a minha depilação, com as minhas roupas. E assim, depois que eu entrei em contato com o feminismo, eu fui ficando muito mais de boa, muito mesmo, assim. E não que eu não tenha crises existenciais ou de beleza diariamente. Acho que é uma luta diária pra gente não se odiar, não odiar o nosso próprio corpo. Mas eu fiquei mais de boa porque eu entendi que muito da minha neurose, né, não vou nem dizer neurose porque isso é termo psicólogo, né, de psicólogo, mas assim, essa noia, ela tinha a ver com a minha preocupação com os homens, assim, o que os homens iam achar. E hoje eu tô bem mais tranquila, não que a opinião masculina não seja importante, porque é isso, é uma desconstrução diária, mas nesse sentido eu me senti muito mais tranquila e empoderada individualmente. Mas eu acredito que o feminismo ele não é só empoderamento individual, né? Ele é empoderamento coletivo. E eu acho que o que eu penso que eu tenha feito especificamente, eu não sei, mas eu acho que esse próprio podcast é um exemplo de uma iniciativa feminista muito, muito da hora. Eba! Sim. E eu acho que em outras coisas, assim, eu acho que se organizar coletivamente é uma coisa muito legal que o feminismo me proporcionou. Então, eu participei do coletivo feminista da Andara, da Faculdade de Direito. Eu participo, né, da Rede Feminista de Juristas, que é uma rede que trabalha com atendimento individual de casos e também com advocacy, tipo, com a tentativa de fazer lobby político mesmo para aprovar leis em prol das mulheres e que também atua politicamente. A gente também participa de seminário, evento, mesa, etc. Então, é uma rede muito legal e muito boa de feminismo no direito e que para mim é muito importante porque eu realmente gosto de ser advogada e pra mim advogar só faz sentido se eu fizer o que eu acho que eu tenho que fazer, sabe? Pra mim o feminismo é muito importante nesse sentido. Alguém quer falar alguma coisa, Ana, Rô? Eu queria falar uma coisa do coletivo, que é até meio bobo, assim, né? Que o feminismo só faz sentido do coletivo, que nem sei se tem muito a ver, mas é uma coisa que eu lembrei, que desde que eu sou feminista, eu não gosto de todas as mulheres, sabe? Eu não, tipo, nossa, meu Deus do céu, vou fazer amigas todas. Mas antes de não gostar, eu sempre penso se é uma questão machista minha ou se é porque eu não gosto mesmo da pessoa, sabe? Eu sempre penso, mas se fosse um homem fazendo isso, será que eu ia lidar da mesma forma, né? E assim, então, eu me sinto uma pessoa muito mais não é bondosa a palavra, mas muito mais assim, tipo, vamos esperar lá, é isso mesmo? Será que eu não gosto mesmo dela porque ela é mais chata, enfim? Ou não? Porque ela é metida.
meti, qualquer outra coisa, ou por que não? Por que não? Mas eu sempre paro pra pensar nisso. Desde que eu sou feminista, eu sempre olho a situação com muito mais, tipo assim, eu não treto com mina, sabe? O cara é machista, eu vou lá, eu posso até falar, olha que machista tal. A mina fala, eu chamo ela no particular, entendeu? E falo, não é bem assim, essa questão de exposição e tal, né? Sim. Porque no final, é aquilo, tá todo mundo aí, né? Toda mulher tá aí sofrendo pressão, né? E às vezes só tá. Tem até gente que acha, não sei o que você acha, Júlia, que não existe mulher machista, né? Ai, nossa, isso é uma discussão muito interessante. É porque eu acho que depende de como a gente enxerga o funcionamento do machismo, sabe? Tipo, como eu disse, a gente vive no patriarcado. O patriarcado é um sistema de opressão baseado no gênero. E ele privilegia quem performa a masculinidade. E não, enfim, em geral, o falo e tal. Então, é uma cultura falocêntrica de privilégio. O que isso significa? Isso significa que o patriarcado possui uma ideologia. E ideologia é reproduzida o tempo todo. A gente reproduz quando a gente vai almoçar, quando a gente vai trabalhar, quando a gente pega o metrô, a maneira como a gente senta no metrô, a maneira como a gente olha para uma mulher sem sutiã na rua, a maneira como a gente até demanda a atenção dos meninos na adolescência, tudo isso é o patriarcado. E as mulheres reproduzem o patriarcado o tempo todo. Vamos colocar, por exemplo, mães de meninos que ensinam os meninos a serem macho e que socializam os meninos para não chorar, por exemplo. Isso é uma reprodução muito clara do patriarcado. Mas isso significa que ela se beneficia disso? Não. Dizer que uma mulher é machista, eu acho que é complicado, mas a gente não pode se iludir de achar que as mulheres não reproduzem o patriarcado. A gente faz isso o tempo todo, até quando a gente é feminista. Não, o tempo todo está se pronunciando, o tempo todo, é muito louco. Legal. Sexistas bobas, né? Tipo, usando rosa e tal, né? Coisas maiores, mas realmente isso não pode cair nessa cilada. Tipo, não, sou feminista, tô pronta. Não, queridinha, né? Não mesmo. Não, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É o seguinte, né? De nós quatro aqui, a gente não ouvia falar de feminismo desde criança. Foi uma coisa que a gente ouviu, sei lá, de uns tempos pra cá, né? Vocês acham que isso é uma bolha que a gente tá vivendo? Tipo, uma bolha feminista, tipo, que a gente convive com pessoas aqui no Uruguai paulistano, né? Todo mundo fala disso e tal. E quem a gente convive tem, ou é um assunto que realmente tá chegando, sei lá, nos rincões do Brasil, sabe? Tipo, vocês entendem o que eu quero dizer? Entendi. Tipo, é uma coisa muito... Se é uma pauta gourmet ou se a galera tá realmente falando sobre isso, né? Olha, eu acho, vou ser sincera, acho que, assim, existem feminismos e feminismos. Eu acho que tem o feminismo que a gente discute na internet e na academia, principalmente. E eu acho que tem o feminismo que tá se espalhando. Assim, tem uma galera que tá alcançando a televisão e tá alcançando meios de comunicação de massa, vamos colocar assim, colocando esse assunto na pauta do dia. E isso causa muito burburinho, né? Agora, se tá chegando do jeito que chega pra quem é acadêmica, pra quem tá nessa bolha do Facebook, provavelmente não. Mas esse feminismo na internet, ele tem causado mudanças, sim. Porque eu vou falar pra vocês da minha experiência no dia 8 de março. Teve o evento do Instituto Avon, e nesse evento foi discutido como é que funciona o enfrentamento da violência contra a mulher nas redes sociais, porque o Instituto Avon tem tentado financiar iniciativas de combate à violência contra a mulher e tal. E aí, o pessoal do Instituto levou uma pesquisa que falava traçava o perfil das pessoas que discutiam a violência na internet. Então, só para vocês terem uma ideia, a maioria tipo, 95% do burburinho do feminismo, né, do assédio, né, especificamente, estava em 95% das pessoas, 2% eram ativistas e 3% eram as vítimas. E aí, a maioria das pessoas que discutiam, que estavam nesse perfil das discussões gerais, eram mulheres, 84% mulheres, 73% entre 18 e 34 anos,
66% brancas e 67% das classes B e C. Então, alcançou uma galera das classes B e C. Ainda não é o ideal, porque ainda faltam as classes D e E, mas rolou essa discussão, inclusive, na classe C. As ativistas são a maioria mulheres, entre 18 e 34 anos, também brancas e das classes C e D. E a maioria das vítimas, aliás, 100% das vítimas nessas discussões de assédio eram mulheres entre 25 e 44 anos, 80% eram negras e a maioria também das classes C e D. Então, quer dizer, quem faz a ponte entre as vítimas e as discussões gerais são as ativistas. Então, isso está acontecendo na internet atualmente. Essa pesquisa ela deu um panorama geral de que a discussão está chegando, as mulheres estão buscando a internet para procurar ajuda, seja em grupos de Facebook, em perfis, em páginas, etc. E aí, por sua vez, essa pesquisa também puxou os dados dos haters. E aí descobriram que 96% dos haters são homens, 79% são brancos, 86% têm entre 18 e 34 anos e 53% são das classes A e B. Então, basicamente, são homens brancos, jovens, das classes A e B, que são os haters na internet que ficam causando com posts de assédio, sabe? Não é surpreendente. Não, só pra você falar que é heterossexual. Então, esse dado não entrou. Mas, gente, se vocês quiserem encontrar essa pesquisa, ela tá no site do Instituto Avon. Vocês procuram lá, A Voz das Redes. Se eu não me engano, é isso. E aí lá no site tem a pesquisa completa. É que eu recebi o folder com os principais dados e eu deixei na parede do meu quarto, que é pra eu não esquecer. Entendeu? Mas é incrível essa pesquisa. Então, quer dizer, depois que eu assisti o vídeo sobre os dados da pesquisa, eu pensei, de certa forma, a gente está atingindo as mulheres por meio da internet. É porque eu ainda não tenho dimensão do quanto. Porque aqui eu não sei qual é o universo total de mulheres que foram abarcadas. Mas ainda assim, existe um número significativo de mulheres que são atingidas pela discussão na internet. Então, a gente tá causando burburinho. Pra bem ou pra mal, a gente tá causando, sabe? Não, porque a clarear do feminismo e a questão da luta de classes. Eu acho que um não tá separado do outro, assim, né? Eu acho que que isso caminha muito junto, a luta de classes e o feminismo, porque eu fico pensando assim que, tipo, essa questão da desigualdade social é muito, assim, crucial, assim, muito básica e como que a gente vai falar para aquela mulher que está assim, numa condição de vulnerabilidade social, assim, extrema, para ela brigar pelos direitos dela, para ela ser uma feminista, para empoderar sua filha, sabe? Eu fico um pouco angustiada com isso. Eu queria assim, saber o que você acha um pouco dessas duas questões, assim, a luta de classes e o feminismo. E aí, dentro disso, acho que a questão racial não está separada. Quer dizer, não está separada. Ela tem uma marca bem forte nisso. São lutas que andam de mãos dadas. A questão do machismo, do racismo e a luta de classes. Eu acredito em política pública, Rô. Eu acho, assim, que... Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de política pública. Ela não é só uma lei penal. Ela é uma lei que cria as varas da violência contra a mulher, que determina o ensino obrigatório sobre questões de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher nas escolas. Então, assim, a gente precisa levar o feminismo para todas as mulheres através de política pública e exigindo do Estado que isso seja feito. E também de outras formas, né? Também no boca a boca, mas o feminismo é uma luta coletiva, sabe? Então, só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa, eu não vou conseguir dizer a fonte agora que eu não me lembro, mas eu posso mandar para vocês depois. Tem uma pesquisa que fala que a Lei Maria da Penha é de conhecimento de 90% da população brasileira. Então, assim, é uma lei que, apesar de ter resultados complicados ao longo dos últimos anos, ela fez 10 anos em 2016, e o número de feminicídio contra mulheres negras aumentou em 54%, o que pode ter a ver também com a maior apuração dos dados.
porque antes as mulheres sequer denunciavam, né? Então, assim, a gente tem essa questão da apuração dos dados. Mas, de qualquer forma, é uma lei extremamente conhecida. E quando você observa a discussão das mulheres na internet, por exemplo, em comentários de portais de notícias, que não necessariamente vão ser mulheres acadêmicas ou mulheres de esquerda, etc., você vê que as mulheres têm conhecimento da lei de alguma forma. Pode ser que ainda não é nem de longe o ideal, principalmente porque falta aparato nas delegacias, falta preparo aos delegados e às delegadas, falta preparo ao judiciário também e ao Ministério Público. E aos homens, né? Porque a gente também precisa lidar com esses homens. E tudo isso, na minha opinião, vem por meio de política pública. Então, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, a disputa pelo Estado Democrático de Direito, tudo isso tem a ver muito com o feminismo, com as questões de raça e gênero em geral. Porque a gente está disputando política pública, a gente está disputando um projeto de país. E por isso que eu acho que quando a gente fala em feminismo, luta de classes e raça, a gente está falando necessariamente de política e de política pública. Eu só vou responder um pouquinho sobre o que você falou, sobre se a gente vive numa bolha ou não. Eu acho que a gente vive numa bolha, que a gente consome muito conteúdo feminista e de alta qualidade, e a gente tá dentro desse meio onde ser feminista é meio que quase uma obrigação, né? Tem uma não uma obrigação, mas é parte de um pressuposto que a mulher seja feminista, né, nas nossas rodas. Só que isso vai resvalando em outras classes e outras pessoas. E uma coisa que eu acho que foi muito marcante pra mim foi uma vez na novela que faz um tempo já até. Nem lembro que novela que era, que um cara falou assim, ele tinha se separado da mulher e a mulher tava com outro. Aí ele foi e cobrou ela, falou assim, como assim, você tá com outro, não sei o quê. E ela respondeu assim, eu não sou sua propriedade, na novela da Globo. Tipo, na novela das 9, assim, né? E ele falou, beleza, desculpa, foi mal, e foi embora. Aí eu achei genial, assim, eu fiquei tipo, obrigada, sabe, Globo, por estar fazendo isso, assim, porque eu sei que todo mundo vê a novela da Globo e que essa ideia foi incutida de alguma forma nas pessoas, então... A novela é nova, velha? Não, é super antiga, foi antes de eu trabalhar na Deloitte, faz uns 5 anos. E eu acho que a gente precisa disputar bastante a televisão também, não só pelo alcance que ela tem, mas é porque às vezes a gente tem a ilusão de que a pauta tá avançando, mas a pauta tá sempre em disputa. Porque eu assisti uma aula na pós de uma matéria chamada Etnomediologia da Comunicação. Se eu não me engano, era esse o nome. E o professor exibiu um episódio de uma novela do ano de 1990 com a Glória Pires. Qual que era o nome da novela, gente? Eu não lembro qual era o nome da novela. Talvez. Será? Mas eu não tenho certeza. Ela era gêmea? Não é essa, não. Não, Ai, gente, eu também preciso olhar o nome dessa novela, agora eu não lembro. Mas é uma novela que discutiu o aborto. Gente, a personagem da Glória Pires... Calma, será que era... Não era Glória Pires, gente, desculpa, eu tô confundindo. Eu sempre confundo ela com a Regina Duarte. Era a Regina Duarte. A Barriga de Aluguel, não? Oi? Não era Barriga de Aluguel? Ai, talvez. Talvez seja Barriga de Aluguel. É de 1990. Enfim, ela fica grávida e ela quer abortar. E aí ela se depara com toda a questão moral, burocrática e legal do aborto. E ela fala abertamente que é um absurdo no Brasil o aborto ser criminalizado. E isso em 1990. Se você coloca em 2018 uma novela, uma personagem falando que o aborto deveria ser legalizado, a internet quebra. Quebra. Nossa senhora, não estou preparada para isso, gente. Então, assim, as narrativas, elas estão sempre em disputa, gente. A gente tá sempre aí, na luta. Mas, Júlia, sabe o que é louco? Eu acho que isso vai um pouco de encontro. Que quando eu descobri o feminismo, eu não sabia nenhum conceito de minoria, né? Que você vai aprendendo tudo, né? E aí, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, que lindo! Vamos todos, mulheres, né, negros, homossexuais, deficientes, vamos todos se amar e viver e acabar com tudo isso que tá aí, né?
E aí, depois eu descobri que não, né? Que, na verdade, todo mundo se odeia, né? Uma briga, é uma loucura. E é um pouco assim, que você acha assim, nossa, sei lá, temos a Maju Coutinho no Jornal Nacional, logo ela vai estar na bancada, né? Ela fala, não, Mulher do Tempo, logo é na bancada. Então, já ganhamos essa. Não ganhamos essa. A gente tem que ficar o tempo todo, porque nenhum direito está garantido, né? E nenhum espaço está garantido. Então, a gente tem que, sim, se apropriar da televisão, do rádio, da internet, sim. de tudo. Porque, assim, se apropriar de podcast e, assim, se apropriar fora e ficar o tempo todo querendo, porque nada tá garantido, nada, assim, né? No final, todo mundo odeia a gente, querem tirar tudo da gente. Então, por isso que eu falo que a gente precisa de política pública para, por exemplo, fazer uma reforma da maneira como são distribuídos as concessões de rádio e TV no Brasil, porque a gente vive um verdadeiro monopólio da comunicação, quer dizer, um oligopólio. 5 famílias dominam a comunicação no Brasil e elas decidem o que vai ser veiculado ou não para uma população que é 80% informada pela televisão, sabe? Exato. Esses são dados, se eu não me engano, de uns 10, 15 anos atrás, que dizia que 80% da população se informava pela TV. Então, assim, se a TV é dominada por 5 famílias, obviamente que além da nossa bolha na internet, que a gente está tentando quebrar, a gente precisa de política pública. Sim. A gente podia ter um rádio já. A gente já tem um podcast, já é meio caminho andado. Ó, tá vendo? Só falta a concessão. Então, só continuando aqui na nossa programação, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Júlia pesquisa. A Júlia compartilhou com a gente um artigo antes da gente gravar, que chama Feminismo Negro sob uma perspectiva neoestruturalista, que foi publicada numa revista que eu achei o nome maravilhoso, que é Direitos Humanos das Mulheres, do Direito da USP de Ribeirão Preto. E assim, a Rô falou um pouquinho no começo, mas estava meio truncado. Rô, não sei se a gente pode repetir mais ou menos o que foi falado do artigo. A gente vai compartilhar o link também nas informações para quem quiser ler também. O que eu gostei muito foi a parte que fala do embranquecimento forçado, porque até foi um ponto que eu falei foi falado na minha aula da pós, na semana passada, que alguém citou, foi exatamente o mesmo caso que você fala, que alguém citou assim, precisou se trazer europeus para o Brasil porque os escravos não tinham conhecimento suficiente para trabalhar. E quanto isso é uma mentira, né? Aí não sei se a Júlia quiser falar um pouquinho sobre isso, porque é uma ideia que é muito difundida e que até a minha professora falou que não fazia sentido nenhum, porque os negros foram trazidos principalmente com muito conhecimento e eles eram distribuídos no Brasil de acordo com o que era necessário. Por exemplo, os mineradores foram para Minas Gerais, os que sabiam plantar foram para outro local, mas isso parte de um pressuposto de que o negro não tem essa parte racial. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia também, descobri na semana passada, achei muito bom. Eles, né, quando você vai visitar lá as minas, o guia fala, né, que os escravos extraem ouro, eles são da Costa do Marfim, né, porque é uma região da África que eles já trabalhavam com isso, então eles tinham muito conhecimento, assim, muita base para poder fazer isso. Então, tipo, não foram escravos aleatórios, né, era tudo, assim, muito arquitetado, né, tudo muito pensado. Sim. A escravidão, ela já era praticada pelos portugueses antes de trazer a galera para o Brasil. E eles distribuíam justamente de acordo com a especialidade, porque as pessoas não eram... porque a maneira como se ensina a história da escravidão nas escolas dá a entender que existia um gado humano na África que foi trazido para cá para trabalhar à força, como se essas pessoas não tivessem vida na África, como se elas não tivessem conhecimento nenhum. E isso é um absurdo. As pessoas eram distribuídas justamente de acordo com os conhecimentos. E assim, o que aconteceu na abolição é que houve um projeto de embranquecimento baseado nas teorias de racismo científico do final do século XIX, que tentaram ser aplicadas no Brasil à risca pelo Nina Rodrigues,
mas que não deu certo. Porque o que acontece? O Nino Rodrigues, ele acreditava que a raça branca, ela era melhor e ponto. Então a gente deveria extirpar os negros. Só que isso não ia dar certo. Porque quando a escravidão foi abolida, em 1888, 80% da população brasileira era negra. Então, não tinha o que fazer, sabe? Tinha que adaptar essa teoria. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, não, vamos misturar as pessoas, vamos estimular aqui a mistura e trazer uma galera branca de fora, europeia, para embranquecer o Brasil. Porque uma vez que a raça branca é superior, ela vai prevalecer geneticamente. E tanto que tem um discurso de um médico chamado João Lacerda, que ele foi para Inglaterra no começo do século XX para estimular, para falar, europeus, mandem trabalhadores para o Brasil, porque a gente vai embranquecer e daqui a 100 anos nós seremos um país branco e desenvolvido. E, bom, 100 anos depois nós continuamos um país negro. Mas, enfim, e aí aconteceu isso. E aí, nesse artigo, eu trago um pouco o que o professor Calixto explica no livro dele, no Monopólios e Subdesenvolvimento. É um livro incrível, eu faço algumas críticas a partir do meu ponto de vista feminista negro, mas é um livro incrível no sentido de que ele reconstrói a história do Brasil a partir da formação dos monopólios econômicos. Então, por exemplo, ele começa explicando que quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, o monopólio econômico era de Portugal. Então, tudo que era produzido no Brasil até os séculos XVIII era um monopólio de Portugal, até o século XIX. E aí, com a independência, a república e etc., os monopólios eles passaram do Estado para as empresas. Então, assim, a gente tinha capitanias hereditárias, a gente tinha uma elite colona e etc. Então, os monopólios, eles não deixaram de existir, os oligopólios, né, econômicos, eles só mudaram de mão. Então, o Brasil ele foi construído economicamente em monopólios econômicos, em todas as áreas, assim. E para o professor, isso reflete diretamente no nosso subdesenvolvimento. Por quê? Porque, por causa dessa concentração de renda, porque essas pessoas concentram renda. Só para encurtar, eu pego esse primeiro texto do professor Calixto e eu faço uma crítica a esse momento em que ele chega na industrialização do Brasil, porque já é de conhecimento na sociologia brasileira de que a mão de obra escrava, ela foi largada ao léu, assim, tipo, o projeto de embranquecimento, a imigração europeia, ela fez parte de um projeto de embranquecimento. Então não é como se as pessoas negras, libertas, não soubessem trabalhar, elas sabiam. Inclusive, elas mereciam ter sido indenizadas pela escravidão, porque assim, Claro. elas foram... Gente, é o mínimo. Era o mínimo. E tanto que, assim, os senhores de escravo, eles estavam muito putos com a abolição e eles queriam ser indenizados, sabe? Porque eles iam perder a mão de obra, porque comprar escravo era caríssimo, ainda mais na época da abolição, porque o tráfico foi proibido em 1850. Então, na segunda metade do século XIX, os escravos se tornaram caríssimos, sabe? Então, pra eles, era tipo, a gente quer ser indenizado, porque a gente vai perder mão de obra. E isso é um completo absurdo. Se a gente parar pra pensar em termos de direitos humanos, as pessoas libertas deveriam ter sido indenizadas. E não, elas não só... Gente, é um absurdo, não é isso? Elas não só não foram indenizadas, não receberam um pedaço de terra, como elas não receberam qualquer tipo de inserção no mercado de trabalho pós-industrialização. Ele beneficiou a inserção dos italianos, os alemães imigrantes ganharam terra no sul do país, o que é um completo absurdo se a gente parar para pensar na história da escravidão brasileira e também no massacre indígena, né? Porque os indígenas também não ficam atrás dos negros em termos de opressão pelo Estado brasileiro. E aconteceu todo esse cenário econômico com a população negra. E aí eu explico isso no artigo para chegar no ponto do que são as demandas do feminismo negro hoje, porque isso influenciou na maneira como as mulheres negras vivem hoje.
porque as mulheres negras ainda são a base da sociedade no Brasil, estatisticamente falando, são as que menos recebem no mercado de trabalho, mesmo com a mesma qualificação de pessoas brancas ou mesmo dos homens negros. As mulheres negras, elas têm uma jornada dupla, por vezes tripla de trabalho. São oprimidas no trabalho através de racismo institucional, nas relações afetivas pelo preterimento, e tudo isso tem a ver com a nossa história de escravidão. E o que isso tem a ver com o neoestruturalismo? O professor ele explica que essas leis elas reproduzem as estruturas de poder econômico e social e propõem dispositivos declaratórios, que não seriam novas leis, mas sim formas de declarar os reais interesses da aplicação daquela norma. É um pouco confuso, mas a ideia é basicamente falar, pelo que eu entendo do texto, né, é falar abertamente qual que é o interesse dessa nova norma de forma a proteger a pessoa que tem que ser protegida. Para mim, um exemplo, não é um exemplo de dispositivo declaratório, mas é um exemplo de norma que beneficia um grupo específico. É a Lei de Ações Afirmativas, a Lei de Cotas, a federal. Ou a própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção de gênero. Então, o sujeito protegido pela Lei Maria da Penha é necessariamente mulher. O agressor pode ser homem ou mulher, mas o sujeito protegido é a mulher. E é importante que isso fique claro para que se entenda qual que é a finalidade da lei, sabe? Porque não é porque a maneira como ela é aplicada, ela também reflete essa estrutura de poder. E como é que isso funciona? As estruturas de poder estão em todo lugar. Elas estão no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, um judiciário que, por exemplo, o STF, composto por 11 ministros, atualmente todos brancos, com 2 mulheres, ele também é um reflexo dessas estruturas de poder no Brasil. Porque todo mundo adora citar o Joaquim Barbosa como exemplo de meritocracia, quando o Joaquim Barbosa foi o único negro na história do STF. Sabe? A gente nunca teve uma mulher negra ministra do STF. Então, assim, a gente tá falando de uma opressão estrutural grande. E aí... e outra coisa que eu falo no artigo também explicando como é que funcionam essas estruturas de poder do ponto de vista feminista negro. E aí eu trago um pouco da Patrícia Hill Collins. Tô nessa parte aqui aberta agora, que eu queria falar isso com você. Uhum. Mas vamos parar. Fala, Ná. Não, era isso, que eu tô... Foi uma parte que eu até... Ontem, quando eu tava lendo, até grifei, que eu achei isso muito interessante. Quando a Patrícia explica o poder? Exatamente. Porque a Patrícia Eu também grifei essa. Ela tem esse livro, né, o Black Feminist Thoughts, e no último capítulo, que é o Políticas de Empoderamento, ela explica os domínios de poder. Então ela fala que toda matriz de dominação, toda estrutura de poder tem uma matriz particular de dominação. E aí são 4, que é o domínio estrutural, o domínio hegemônico, o interpessoal e o... Interdisciplinar. Isso, o interdisciplinar. Então, e aí esses domínios que a Patrícia Hill Collins classifica são muito interessantes porque, inclusive, ela usa para outros tipos de opressão que não só a racista e a sexista. Então, ela parte do pressuposto de que esses domínios atuam em conjunto. E aí, o domínio estrutural são as estruturas. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da Polícia Militar, que é uma instituição que existe para oprimir pessoas negras, na minha visão. Ela existe para isso também, sabe? Qualquer grupo que se rebele contra o Estado em geral, ele tá na mira da polícia. Então, é uma instituição que existe para isso. O domínio disciplinar são as regras das instituições. Então, não necessariamente uma instituição ela vai dizer não aceitamos pessoas negras, mas ela vai fazer uma empresa, vai fazer um anúncio de emprego pedindo boa aparência. O que é isso? Isso é uma regra implícita de afastamento de pessoas negras, assim como a FUVEST, o vestibular, que também afasta pessoas negras sem dizer no edital que pessoas negras não podem concorrer. Mas no momento em que você tem uma realidade brasileira em que
a maior parte das pessoas negras não tem condição de acessar o ensino privado e as que acessam o ensino público também são desestimuladas a entrar na universidade por serem negras, um vestibular que custa R$ 160, que pede conhecimentos técnicos científicos absurdos que só uma escola particular seria capaz de dar no atual molde, ela exclui pessoas negras. E ela exclui pessoas negras através das suas regras sem falar abertamente sobre isso. O domínio hegemônico é a hegemonia. Então, são a ideologia, digamos assim. Então, essa ideia de que a mulher preta, mulher branca pra casar, mulher mulata pra fuder e preta pra trabalhar. É um ditado popular que é relativamente antigo e que reflete bastante o imaginário popular. E até hoje, assim. E é uma ideia hegemônica. A ideia hegemônica de que, por exemplo, se um homem negro tá andando na rua e uma senhora segura a bolsa, isso também faz parte do domínio hegemônico de poder, sabe? É essa ideia difundida de que pessoas negras são sujas, são ladrões, são ladras, são promíscuas, são pobres, etc, sabe? Essa ideia de que associar ser negro a uma coisa ruim. Isso é o domínio hegemônico de poder. E, por fim, o domínio interpessoal são os conflitos do dia a dia, as opressões diárias e mais individualizadas. Então, até dou exemplo no artigo, uma mulher negra que é confundida, que é barrada numa portaria por ser negra, e, enfim, essas questões, sabe? Então, aí eu explico nesse artigo essa relação das estruturas de poder que a Patrícia Hill Collins explica com o que o Calixto propõe. E eu digo, olha, se a gente vai falar de superar as estruturas de poder, vamos usar a Patrícia Hill Collins, porque ela está analisando a partir de uma perspectiva interseccional. Então, se a gente vai pensar em, por exemplo, dispositivos declaratórios, a gente precisa lembrar como é que o direito foi construído e como é que a gente pode usá-lo para superar essas opressões estruturais. Então, essa é a ideia do artigo. Eu não sei se ficou claro, porque é um artigo muito, muito jurídico, e hoje em dia eu tô até evitando escrever assim, é que eu escrevi esse artigo tem 2 anos. Não, mas foi ótimo, deu vários insights pra mim. Eu acho que... ficou claro, porque eu não sou do direito, eu sou zero do direito, mas daí o que eu não entendia, mas o que eu entendi, sabe? Assim, eu fui extraindo o que não era do direito, eu fui meio só li as entrelinhas, e foi lindo, não, foi muito legal, sabe? Porque eu não vou entender, tipo, tudo que tá... Não é um artigo que foi escrito pra mim, né? Eu não sou da área. Mas é porque, assim, o que eu tô tentando trabalhar ultimamente é com a ideia de que o que eu escrevo deveria ser acessível, sabe? E tanto que, assim, quando eu divulguei esse artigo, eu falei pra galera, gente, lê e critica, tipo, pode esculhambar se precisar, porque eu não quero que todo mundo só fique batendo palma, dizendo, olha só, ela publicou, que legal. Tipo, não, mano, porque sempre dá pra melhorar. E não é no sentido de, olha, sempre tá ruim, não é isso. Mas é porque é uma coisa que é legal da gente pensar quando a gente tá na academia, que o conhecimento acadêmico, ele é construído diariamente, ele é uma construção, sabe? Então, a gente tá todo dia aprendendo. Eu não nasci pesquisadora, eu sequer pesquisei na graduação do direito. Eu comecei a pesquisar no meu TCC e agora no mestrado. Então, pra mim, é uma escada, sabe? Eu tô tentando aprender mais a cada dia e se precisar criticar, tudo bem, sabe? É isso, faz parte. Não, legal. Mas é muito legal, eu gostei bastante. Obrigada mesmo. Que bom que vocês leram. Tô feliz que alguém leu. Mas tava curtinho. Eu acho que entendi a ideia principal. Eu acho que a ideia principal você conseguiu passar, que é que o direito tá ainda sob estruturas de poder, né? Social, então, né? Como que a gente estamos buscando uma forma aí. Uhum. Eu achei que foi bom também pra mim. Eu li também tudo. Ai, que legal. Obrigada. Ô, Júlia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua orientadora também, que quando a gente falou, você falou que já quis logo estudar com ela, quem que ela é, o que ela pesquisa, porque que você já tinha focado nela. A minha orientadora é a professora Gislene Aparecida dos Santos.
Ela é professora da graduação na USP Leste e orienta a pós-graduação e dá aula, né, na Sanfran, no Direito. Ela, hoje em dia, é uma intelectual pós-colonial, então ela segue essa linha pós-colonial e enfim, se vocês quiserem depois dar uma olhada na internet, é bem interessante. A gente tem estudado bastante sobre isso no grupo de estudos e é bem legal. E, bom, ela é uma mulher negra e, na verdade, no direito da USP só tem 2 professoras negras, que são ela e a professora Eunice. E a professora Gislene, ela foi muito receptiva com o meu projeto, porque ela me falou que estava querendo muito orientar alguém numa pesquisa sobre mulheres negras, e fazia muito tempo que alguém não procurava ela com esse tipo de projeto. Então, para mim, foi muito bom. A Gislene, ela é filósofa. Ela tem um livro chamado A Invenção do Ser Negro, que é um livro em que ela explica como que as teorias filosóficas do século XIX foram usadas para moldar a imagem que a gente tem das pessoas negras. Então, essa ideia de que as pessoas negras são bestas, são animais, tudo isso tem a ver com a história da filosofia também, sabe? E com a ideia que a gente tem de ser humano. Porque, por exemplo, os direitos humanos, eles têm... Isso aí já é a minha leitura, né? Os direitos humanos, eles têm origem vamos colocar assim, no século XIX, né? Essa coisa mais ocidental, de Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, Napoleão, nananã. E a superação da Idade Média, e assim, depois foi acentuado com o nazismo, e aí hoje a gente tem várias organizações internacionais, a gente tem tratados e mais tratados, direitos políticos e civis e políticos, direitos econômicos e sociais, que são disputas ideológicas nos direitos humanos, mas tudo isso se baseou na ideia de civilização, e essa civilização, ela é necessariamente europeia. Então, toda a colonização, tanto das Américas quanto da África e do Oriente, ela parte do princípio de que os brancos europeus são o ideal de civilização e todo o resto tem que se adequar. Então, por exemplo, a colonização francesa, ela foi violentíssima nesse sentido, porque ela impôs a cultura francesa, a língua, a religião católica, etc. Não que as outras colonizações não tenham sido, pelo amor de Deus, elas foram também terríveis. Mas assim, só para vocês terem um exemplo. Então, a gente, até hoje, no Brasil, a gente vive uma ideologia extremamente colonizada. A gente olha para o norte do mundo, a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos com um olhar de olha como eles são melhores que nós. Eles são desenvolvidos, eles têm uma economia incrível, eles são civilizados. Então, essa ideia de não civilização, ela tem a ver com racismo também. Ela tem a ver com a ideia que a gente tem do que é ser humano e o que não é ser humano. Isso influencia diretamente na maneira como a gente aplica a lei. É por isso que, por exemplo, é um paralelo que eu, Júlia, faço. É por isso que, por exemplo, a gente tem uma Constituição incrível, mas a lei penal ela é aplicada de um jeito para as pessoas negras e de outro para as pessoas brancas no Brasil. E isso não sou eu que estou falando, isso são os dados da DEPEN, isso são dados do Ministério da Justiça, sabe? Então, eu dei essa volta só para dizer que a Gislene tem essa pesquisa sobre a filosofia e a formação do imaginário sobre o negro, dentre outras. Ela também tem pesquisa sobre cotas raciais e é bem interessante. Atualmente, ela está pesquisando a aplicação da Lei K.O., que é a lei que criminaliza o racismo, e a percepção dessa lei pelo judiciário. E é bem interessante, gente. Legal. Ela dá aula em qual curso na USP Leste? Gestão de políticas públicas. Ah, que da hora. A aula que eu tô fazendo é lá na pós. Ah, legal. Então, e aí trazendo um dado que eu tinha printado essa semana, é que atualmente de cada 100 pessoas negras assassinadas no Brasil, 71 são... o ato falho. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E 64% dos presos são negros, né? Então, não é aleatório. Não, e 40% dos presos no Brasil são provisórios. Nossa, muito. A maioria tem um nível de escolaridade baixíssimo e é extremamente jovem. Então, é o encarceramento da juventude negra necessariamente, sabe?
Os dados de encarceramento, eles são bizarros, é uma coisa bizarra. O Brasil, ele tem uma crise não, ele tem um projeto de genocídio muito bem arquitetado. Por todos os lados, né? Uhum. Ô, Júlia, quando que você descobriu que você era negra? Ou você sempre soube? Não é que eu sempre soube, não mesmo. Assim, eu sempre soube porque, né, tá na minha cara, na minha pele. Eu sabia que eu era negra, eu só não sabia o que isso significava. Eu fui descobrir isso, acho que no último ano de faculdade, quando eu entrei mais em contato com a discussão racial. Porque por mais que eu soubesse antes, é um pouco parecido com o contato com o feminismo. Você não sabe dar nome ao que acontece com você. Oi. Então, e foi quando eu entrei mais em contato com essa discussão racial. É um pouco parecido com o que aconteceu com o feminismo. Eu já sabia que aconteciam problemas antes, mas eu não entendia muito bem. Eu não sabia nomear esse problema. E quando eu entrei em contato, eu pude entender o meu desconforto, por exemplo, nos shoppings de São Paulo. Eu odeio ir pra shopping em São Paulo. Eu abomino, porque aqui, nossa, abomino. Mas enfim, é só um pequeno exemplo. Mas outras coisas também foram fazendo sentido na minha cabeça. Por exemplo, a minha relação com os homens na faculdade, porque a gente é extremamente objetificada na universidade. A gente acha que a universidade é um mundo em que tudo vai melhorar e quando a gente começa a beijar depois de anos de ostracismo na escola, a gente acha que tá bombando. E a verdade Ai, meu Deus. Vitórias, né? Pois é, mas a verdade é que a gente é bem usada. E eu levei muito tempo pra entender isso. Entender onde que tava a minha agência, né? Porque não é como se eu fosse uma boneca que tava sendo usada. Eu tinha agência. Eu sabia, eu tinha escolhas. Mas aconteciam coisas que eu não entendia porque aconteciam comigo. E depois que eu entrei em contato com a discussão racial, eu entendi. E também a minha relação com os estudos, sabe? Porque é uma história que eu escuto com muita frequência de mulheres negras, que a gente estuda muito, a gente era a melhor aluna, ou a gente era muito boa na escola, porque a gente era feia, porque a gente sofria muita pressão pra estudar, pra, sabe, ser essa pessoa que estuda muito, porque não existe outra forma de você ser negra e fugir do estereótipo da negra pobre, da negra burra, da negra, enfim, dos estereótipos com a mulher negra, se não pela educação, sabe? É uma pressão que vem muito grande da família. E isso é muito comum. E isso também é uma outra coisa que eu só entendi depois que eu comecei a estudar e a entrar em contato com essa discussão. E aí é isso. Acho que, individualmente falando, acho que é isso. Não, legal. Até tem um livro no seu artigo que chama Tornar-se Negro, né? Esse livro é incrível. Sério. Fiquei interessada, assim, porque parte também de um pressuposto que, né, tem uma apropriação que precisa ser feita aí. Sim. A Neuza, ela era psicóloga, né? Ela fez essa dissertação de mestrado. E, cara, é uma pesquisa muito foda, porque ela faz uma pesquisa qualitativa com pessoas negras em ascensão social. Então, ela estuda os efeitos psíquicos da ascensão social em pessoas negras. E, cara, não tem como não se identificar, sabe? Tipo, não tem como. Porque eu também me enquadro em várias situações daquele livro, sabe? Tipo, a Luísa, que é uma das entrevistadas, ela é uma mina que morava em Cascadura e se muda pra Copacabana, se eu não me engano, com a família. Se eu não me engano, é a Luísa. E, cara, a minha história é muito parecida. Tipo, minha mãe é de Cascadura e hoje em dia meus pais moram em Copacabana, tá ligado? E aí, tipo... Não, é muito doido. E aí você vai lendo e você vai, tipo... se identificando e entendendo como é que funcionam certas dinâmicas do dia a dia na sua vida. E é muito interessante. Sério, muito foda. Legal, me interessei. E por isso que é importante a gente, né, ouvir narrativas parecidas com as nossas, né? Porque quando todo o discurso tá dominado pelo homem branco, assim, tudo que a gente ouve é tão... Hoje, quando eu olho pro passado, eu vejo que eu consumia de livro, de música, de novela,
e que não fazia sentido nenhum na minha vida, assim. E hoje o que eu consumo, eu fico tendo esses insights e fazendo relações com a minha própria vida. Nossa, eu fico tão feliz, assim, é tão... Parece que a vida tem um novo sentido, assim, né? Quando, sei lá, quando você parte de um lugar que é parecido com o seu, né? Sim, sim. É exatamente isso. A única coisa que eu sinto falta é de ler um pouco mais de literatura, porque o mestrado consome a gente. E chegou uma hora que eu queria só ler Harry Potter. Mas É assim, verdade. mas Deve tá dar sendo saudade. incrível. Nossa, imagina. Eu fazendo TCC da faculdade, a gente tinha falta disso. Pois é. Eu imagino no mestrado, doutorado, como deve ser. Uma loucura. Só pra gente ir encaminhando pro fim, que tá tarde. Meia-noite a gente vai virar abóbora. A gente queria falar um pouquinho sobre a Marielle, porque é o primeiro programa que a gente grava depois da execução dela. Aham. E acho que a gente pode partir também de um pressuposto de como foi que cada uma recebeu a notícia e como foi o impacto, né? Então, vou começar. Pra mim foi muito impactante, porque foi muito simbólico, né? Muito sintomático do momento, assim, né? E uma execução, né? Você assassinar uma mulher, assim, de uma maneira que não foi nem disfarçada, assim, nem disfarçaram de assalto ou de qualquer coisa. Foi um recado que foi dado. No dia eu fiquei muito, muito abalada. No mesmo dia teve o ato, a gente foi no ato. Até vi você, Júlia, lá no ato passando. Você tava com o coletivo, não tava? Tava. Tava todo mundo meio perdido, assim, e foi muito, sei lá, me pegou de jeito, assim. E é isso, tamo aí, né? Discutindo. A Eliane Brum posta todo dia, né? 22 dias sem saber quem matou. Tá lá. E ainda bem, né? Vamos tentar manter esse assunto em pauta aí até que tenha algum desdobramento. Nossa, Não já sei faz que vocês 22 querem falar. Ainda dias, bem, gente. acho que a gente estamos caminhando para uma ditadura, assim, e sei lá, sabe? Não sei, eu não acho que vamos descobrir nada. Eu acho que a tendência é só piorar. Em todos os sentidos. Mas, enfim, falando da Marielle, eu não a conhecia, sinceramente. E até aquilo que alguém postou até no Twitter, né? Que, sei lá, Bolsonaro, sei lá, esse pessoal, a gente sabe o nome de todo mundo, né? Essa galera, porque a gente fica o tempo todo retweetando, a gente sabendo essas coisas dos reaças. Agora, tipo, Marielle eu não conhecia, né? E é engraçado, a gente tem que divulgar mais pessoas boas. Sim. Mas então eu não conhecia, e aí, enfim, foi morta, tá? Eu falei, bom, vou ver qual é que é. E aí eu fui lendo, e aí eu fui descobrindo, e aí eu fui entendendo, e eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, que eu falei, meu Deus do céu, quando ocorreu o golpe da Dilma, as pessoas falavam, nossa, tendência a piorar, mas eu não entendi. Eu falava, bom, sei lá, vai tirar presidente da República, legal, mas tipo, eu não conseguia entender o que isso podia levar, entendeu? E agora eu tô entendendo, assim, né, que você faz uma coisa legítima e isso dá brecha para muitas outras coisas, né? Inclusive a execução da Marielle, né? E que vai calando nossas vozes, né? Vai calando, vai deixando a gente menor. E, sei lá, foi bem impactante. Não fui no ato, mas é uma coisa que me chocou muito, assim, pelo que ela representava. Sim. Eu também não conhecia a Marielle e é muito triste perceber o quanto a gente negligenciou o trabalho incrível que ela fazia pra ficar falando do Bolsonaro, sabe? É exatamente isso que você falou. Mas a morte dela me impactou muito, porque a Marielle, ela faz exatamente o que eu e um monte de gente faz. Acho que não vou dizer que o meu trabalho é como o da Marielle, porque o dela era assim, tipo, na base mesmo. Era indo na favela pegar o contato da galera que perdeu parente, policial que foi morto. Inclusive de policial, Sim, né? inclusive de policial, tá ligado? E ela se dizia cria da Maré. Então, assim, ela tinha uma ligação direta com a comunidade e ela ela, tipo, levou esse trabalho que ela já tinha político
pra Câmara, sabe? E ela tava trampando muito. A mina, tipo, ela era vereadora há o quê? 2 anos, ela já tinha proposto vários projetos de lei. Ela tava no trabalho ali pesado e de combate ao genocídio negro, assim, tipo, de compromisso, sabe? E ela foi morta. Ela simplesmente foi morta, sabe? Tipo, não teve ameaça, não teve cartinha. Foi um recado muito claro pra gente de que a gente tá com a nossa voz comprometida, sabe? E não só pra gente, eu acho que a Marielle, ela era uma mina. Mano, o que é muito triste em tantos sentidos a morte da Marielle, porque a Marielle, ela era essa mulher que veio da maré negra, que fez faculdade, que fez mestrado, que, tipo, ela seguiu toda a cartilha da meritocracia e ela foi morta, cara. Tipo, simples assim. E Não adianta, né? É uma questão assim, não adianta, né? Você pode fazer tudo direitinho, sei lá, do jeito que manda, e mesmo assim você não tá salva. Mas assim, eu não acho que a gente tenha que. Eu acho assim que a morte da Marielle tem relação com a fragilidade democrática que a gente vive? Tem. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que preto tá morrendo no Brasil todo dia há muito tempo. Então, assim, isso não é uma. Isso, é verdade. Não é uma novidade do pós-golpe, do pós-2016. É porque a simbologia da Marielle, ela entra nesse quadro político atual de disputa de projeto, de disputa de poder, do tipo, a gente não sabe nem se vai ter eleição, sabe? Mas a Marielle, ela representava uma população que estava há muito sendo silenciada. Tanto que quem morreu foi a Marielle, não foi o Freixo, sabe? Exatamente, exatamente. Porque, assim, eu pensei várias vezes, assim, e quando falaram que ela tava saindo do evento, que, né, que tinha o nome de Mulheres Negras Movendo Estrutura, você fala, ela foi morta por ser negra, por ser mulher. Porque ela faz o mesmo trabalho que o Freixo faz, e o Freixo tá aí, vivo. E não é que não tenham tentado matar o Freixo, mas o Freixo recebeu ameaça. E ele tem, tipo, sei lá, 5 seguranças, sabe? Sei lá quantos seguranças o Freixo tem. Mas, assim, a Marielle não. A Marielle tava, tipo, andando no centro do Rio de noite numa boa. E ela foi morta. Ponto. Eu lembrei muito da Cláudia aqui, aquela mulher, né, negra que foi morta lá no Rio também, que foi arrastada, assim, que pra mim foi bem impactante, assim, eu fiquei muito triste com a morte dela, assim, né, e é isso que você falou, né, o negro tá sendo morto há muito tempo no Brasil, não é, tipo, a Marielle é uma simbologia muito forte mesmo, né, mas, tipo, Cláudia, Marildo, Luana, a galera aqui de Osasco, que teve uma chacina gigante. E assim, como a polícia, pra mim está muito claro que a polícia está envolvida, né? E o que você fala no seu artigo, né? Tipo, meio que o trabalho da polícia é o genocídio negro mesmo, né? E eu acho que não é também, assim, pelo golpe, né, tudo mais, acho que isso acontece há muito tempo no Brasil, assim, eu também sempre lembro da população indígena, que é muito silenciada, assim, que, os conflitos lá no norte e no nordeste acontecem à torta e à direita, são mortos também reivindicando voz, reivindicando terra, né, reivindicando que sua cultura seja respeitada. E é muito triste, assim. E as lideranças são mortas o tempo todo, né? As lideranças indígenas, o tempo todo. O tempo todo, assim, né? Assim, é muito, muito claro, assim. E como sempre que uma voz vai se levantar, assim, também lembrei do Chico Mendes, né? Que vai se levantar contra um poder, né? É silenciada, né? Sim. Por isso que é muito importante a mobilização em prol da investigação da Marielle e também de manter o nome dela em evidência e essa morte sendo falada. Porque a Marielle, ela lutava contra o genocídio do Estado e ela era uma mulher negra. E assim, a gente tá muito acostumado a banalizar a morte negra, tipo, muito. Esses dias morreu tinha um cara, um senhor segurando o filho na varanda de casa, numa comunidade do Rio, e ele tomou um tiro. E ele caiu com a criança no chão e ele morreu. Agora, alguém comentou o seguinte: você tá um homem branco na varanda gourmet de casa no Leblon, segurando um bebê e toma um tiro, é uma semana o Brasil para, gente.
Tem marcha na Avenida Atlântica, as pessoas de branco pedindo paz. E aí morre um homem negro com uma criança, um bebê de 6 meses no colo. E isso é mais uma morte. É por isso que a gente precisa falar da Marielle, cara. A Marielle não pode morrer em vão, sabe? Não serei interrompida, não aturo interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei que um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bom, a gente já tá com 1h30 de programa. E pra finalizar mesmo, só ia fazer aquele momento das nossas dicas de coisas que a gente viu recentemente que acha legal, que é o momento Metonteou. Ótimo nome. E não sei se alguém quer começar. Se vocês separaram alguma coisa pra falar, tipo livro, né? Livro, filme, qualquer coisa, não precisa estar relacionado ao tema geral. Eu tinha falado outra coisa, mas hoje eu vou falar, por causa do tópico, do documentário Sem Pena. Eu não lembro o nome do diretor, mas eu posso procurar agora. Antigo, né? Ai, tem uns anos, né? É antigo. Tem uns 4 anos. 2014. Eugênio Pupo. Eu lembro desse filme. Pupo. Ele mesmo. E já assistiram vocês duas, Júlia e Luana, que são... O Sem Pena? Ainda não. Sem Pena. Ainda não, mas é uma boa dica. Inclusive, vou até anotar. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Nossa, foi muito bom. Eu achei sensacional. Tanto a forma como ele é dirigido, tanto o que ele fala. Então, fica aí a dica, Sem Pena. Ah, legal. Beleza. Rô? Não tenho dica, não. A minha dica é o artigo das duas. Foi... Adorei. Não, mas foi legal. Eu entendi mais assim, as estruturas de poder e como o direito está sob o comando delas também. Não, mas falando do artigo da Júlia, essa é a minha dica. Eba. Júlia? Nossa, gente. Tem um livro que é maravilhoso, que eu tô lendo agora pro mestrado, que se chama... Vocês estão me ouvindo? Sim. Se chama Mulheres Negras no Brasil Escravista e do Pós-Emancipação. Ele é um livro que reúne vários artigos de história e que falam especificamente de mulheres negras na história, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu tava lendo um artigo que se chama Escravas do Lar, as Mulheres Negras e o Trabalho Doméstico na Corte Imperial. E, gente, se vocês lerem esse artigo, vocês vão pegar várias referências do que tá acontecendo hoje em dia, sabe? Porque essa coisa de pedir diarista com referência, com que seja educada, que seja de boa conduta, isso tem uma raiz histórica na escravidão, cara. É um bagulho muito louco. Tipo, esse livro é muito foda. Recomendo super. Legal. Eu queria falar do filme que eu vi essa semana, O Nome da Rosa. Nada, não tem a ver com o tema, nem um pouco, mas eu fiquei muito impactada porque passa em 1300 e fala um pouco sobre a Inquisição e fala bastante sobre Inquisição e eles queimam uma mulher no filme e... Ai, droga, dei spoiler, mas ok. O filme é super antigo. Mas eu achei maravilhoso, assim, porque é muito louco a história que você fala assim, cara, as coisas eram muito diferentes em algum momento, assim. O cristianismo dominava tudo e o obscurantismo, Idade Média, as bibliotecas eram fechadas, os livros eram super inacessíveis, então é muito interessante pensar o que a gente tem hoje como um privilégio também, assim, a gente ter acesso a livros, sabe? Tanto livro, tanta coisa, assim, foi um avanço na humanidade, de fato. Fiquei muito feliz de ter visto ele, super antigo o filme, mas um clássico. E, filme maravilhoso, assim, por si só, tirando a história, fotografia, roteiro, tudo é muito bom, assim. Sério? Sério. Legal, cara. Assim, eu não consigo entender, eu não sou muito de ver filme da Marvel e DC e tal, mas, tipo, é um filmaço, assim, sabe? Tipo, quem gosta de filmaço, veja esse filme. Tem tem no Netflix.
E Em Nome da Rosa? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. É do Humberto Eco. E o livro, né? Ah, tá. O filme, não sei de quem é o diretor. E também queria recomendar o clipe, aí já falando um pouco, né, do tema de mulheres negras, o clipe da Isa com Rincon Sapiência, que chama Ginga. Ah, Não sei é se vocês viram. incrível. Eu amo. Nossa, maravilhoso, porque a Isa também, tipo, veio assim, a Isa é, tipo, meio que o orgulho, assim, da nossa geração, não sei. Pô, meu, chegando, né? Puta que pariu. Ela chega assim, tipo, que voz, que pessoa forte, que linda, que corpo, que tudo, assim. Que tudo, e essa mina, incrível. a Isa é demais. E eu gosto muito do Rincon Sapiência também, adorei a participação dele. E o clipe, e assim, a música é muito boa, porque tem vários elementos de capoeira, e você é muito louco perceber como a Isa traz assim, esses elementos negros pra dentro do pop, e faz uma música super comercial, mas com raízes, né? E o clipe é muito bom. O clipe é maravilhoso também, pra ver em HD e 4K. E é isso, né, meninas? Algum recado final? Estamos como. Passamos do primeiro episódio de 1 hora pra um de 1h40. Não, vai ser cortada, várias coisas, né? O próximo vai ter 3 horas. Não, sim, lógico. Vai ter uma edição. E depois já fazer uma live igual o Não Ovo, que é o podcast do Sábado, fizeram 24 horas de podcast. Nossa! A gente pode fazer algo parecido, né? Ai, mas eu anotei tanta coisa pra falar que não deu pra falar. Falsas simetrias, o teste do pescoço que eu queria falar. Eu queria falar de sexismo, Marcia Tiburi, enfim. Nem voltamos a falar da solidão da mulher negra, mas depois a gente volta e fala tudo isso. Se quiser me chamar pra outro podcast, é nóis. Sim, chamaremos. Você sempre falou bem assim, foi eloquente ou a Nossa, obrigada. Parecia umas tontas do podcast, né? Não. É que eu acho que a graça do podcast é a gente poder falar sério, mas meio que conversando, sabe? Tipo, eu tenho medo de ter sido prolixa, na verdade, porque eu começo a brisar, gente. Eu briso muito nos temas. E aí eu fico... Cara, quando vocês perguntaram da minha orientadora, eu falei, nossa, quando eu vi, eu tava falando de, sei lá, filosofia no século XVIII. Ai, meu, mas é maravilhoso. Eu adoro. Eu queria. É assim, é uma questão, eu não sei se tem um curso pra isso. Porque eu tenho muita informação na minha cabeça, mas eu não consigo falar, entendeu? De uma forma bonita até. Será que tem um curso pra isso? Tem um texto da Audre Lorde que fala sobre... Ai, como que é o nome do texto? É a importância de falar. Eu não lembro o nome do texto, mas é um texto em que basicamente ela fala que o silêncio não vai nos proteger. E que a gente há muito tempo é silenciada e que a gente precisa falar. A gente só aprende a falar falando, gente. Então, assim, eu sinceramente acho que todas vocês falaram muito bem. Vocês têm completa noção do que vocês estão falando aqui. Todas nós temos e tá tudo bem, sabe? Não, Júlia, mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho que é a forma como fala. Eu não sei, quando você começou a citar aqueles números, por exemplo, você tava copiando de algum lugar? Eu tava olhando, gente, eu não decorei. Eu tava olhando. Na hora, eu fiquei meio chocada. Falei, meu Deus, que mulher. Não, eu tava olhando. Eu tô com o papel aqui, eu tenho uma cola. Então tá roubando. Ela fala isso, depois ela fica assim, ela manda uma mensagem assim, nossa, minha voz é muito sexy. Nossa, como eu sou eloquente falando. Nossa, como eu sou ela tá dando uma... Depois, ela fica tudo confete. Gente, vambora. Boa noite. Gente, vamos conversar com vocês. Então, tchau geral, tchau todo mundo, tchau gente, obrigada. Tchau, gente. Obrigada pelo convite, obrigada.